tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, sexto domingo do tempo comum. É o último domingo antes de iniciarmos a Santa Quaresma. E aí então passaremos o tempo da Quaresma Pascal para depois retornar novamente a este tempo comum. Amados e amadas, você que me recebe todos os dias na sua casa por meio deste comentário dos textos do Santo Evangelho da Palavra de Deus, eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua atenção, o seu carinho em me acompanhar neste canal Sopro de Esperança. E reforço mais uma vez que você que me recebe, que não é inscrito, que possa se inscrever neste canal, deixa sempre seu like, dedinho positivo, que assim a plataforma entende que este conteúdo é um conteúdo que está tendo respaldo e assim disponibiliza para mais pessoas. Portanto, deixe sempre seu like, compartilhe com seus amigos, peça para se inscrever no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. Não tenho a intenção de fazer aqui uma explicação teológica, exegética, hermenêutica dos textos do Evangelho. A minha intenção é rezar com você a Palavra de Deus. Por isso, mais uma vez, começa o seu dia reverberando esta presença de Deus em ti, sentindo Deus por meio da sua respiração. Este ar que entra pelas suas narinas alcança o teu corpo inteiro, chegando na região do teu diafragma. Acolhe esse movimento. Respire a presença de Deus e deixe Deus invadir, tomar de conta desse espaço físico do teu corpo. Deixe Deus habitar em ti. Respirar consciente é meditar. Meditar é você encontrar Deus onde Ele habita, que é em você, no teu coração. Por isso, acolha Deus. Deixe Deus te habitar. Deixe Deus permanecer junto de ti. As leituras de hoje, amados irmãos e irmãs, a leitura primeira é do livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 ao 14, que nos fala justamente desse encontro de Naamã com o profeta Eliseu. Naamã, que portanto é alguém que vivencia a religião pagã, que não faz parte dos ditos eleitos de Deus, mas vai ao encontro do profeta e deseja ser curado do mal que carrega, deseja ser purificado. Ele então recebe a belíssima resposta de Eliseu, que diz: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficará limpo. Amados e amadas, esta resposta não era esperada por Naamã. Esperava, ele mesmo vai descrever, que esperava e pensava que seria recebido pelo profeta e que este invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria no seu corpo com a sua própria mão, e a lepra desapareceria do seu corpo. E a sua decepção é que nada disso aconteceu. Mas o profeta diz apenas: vai lavar-te 7 vezes no Jordão. Caríssimos irmãos e irmãs, este que se achava uma figura muito importante, diz: não vou fazer, porque ele não me acolheu como eu esperava. Mas, insistido pelos servos de Naamã, que insiste que ele obedeça a voz do profeta, ele vai. E para sua surpresa, ao se lavar no Jordão,
a lepra desaparece e a sua pele fica igual à de uma criança. Eis, amados irmãos e irmãs, que o profeta faz-nos entender de que o que nós precisamos é simplesmente deixar ser alcançado por Deus. E o profeta nos apresenta um Deus que se importa conosco, pois naquela cultura, alguém que era cometido por uma lepra era simplesmente excluído da sociedade e não podia sequer frequentar o templo do Senhor. Era alguém indigno de Deus e o sacerdote tinha o dever de excluir esta pessoa. Ser restaurado desta doença era como se fosse ressuscitado, pois quem tinha lepra era considerado morto para a sociedade. E este homem, ao ser curado, ele é, portanto, reinserido na sociedade que já não mais fazia parte. Caríssimos irmãos e irmãs, é preciso que nós também saibamos discernir a graça que Deus disponibiliza para nós. O sacerdote aqui, o profeta Eliseu, tem a missão de apontar o caminho de Deus. E o caminho de Deus é o que levava este homem ao Rio Jordão. Ele não quer entender, mas com a insistência dos seus servos, ele então vai. E ali ele é beneficiado pela graça de Deus. Muitos nos apontam o caminho de Deus. Estou atendendo, acolhendo este convite ou resistindo como queria este Naaman? Amados e amadas, assim nós podemos entender o que nos dizer hoje o texto do Sagrado Evangelho, que mais uma vez é Marcos capítulo 1, 40 ao 45, que vai dizer: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, aqui nós percebemos a continuação daquilo que a leitura primeira nos introduziu. Jesus que se encontra neste lugar, aonde ele é procurado por aqueles que não tinham mais a quem procurar. O contexto que nós vivemos, portanto, neste Evangelho é esse contexto pagão, onde Jesus vai ao encontro daqueles que não podiam encontrar ninguém. A realidade pagã, especialmente a realidade daqueles que eram cometidos pela lepra, como aqui é descrito neste Evangelho, era uma pessoa, segundo o livro do Levítico, especialmente lá no Levítico, a partir do capítulo 13, era um contexto em que a pessoa que era cometida por tal doença era considerada morta. Ela precisava se excluir da sociedade, era obrigada a se excluir. E quem tinha autoridade para excluir esta pessoa era o próprio sacerdote, que tinha o papel de dizer que essa pessoa tinha de desaparecer. Era tida como morta.
Ela não podia se aproximar de grupo de pessoas da sociedade civilizada. Ela precisava se tornar alguém conhecido para que todos pudessem assim evitar. Ela tinha a obrigação e o dever de, se sair na rua, deveria sair gritando: impuro, impuro, impuro. Era, portanto, uma pessoa condenada à morte. Já era considerada morta, aliás. Jesus, percebendo esse contexto desastroso, vergonhoso, Jesus então vem nos mostrar como nós devemos agir. Não segundo os conselhos da lei levítica, mas sim com a lei do amor, que aqui vai descrever Jesus. Leiamos este evangelho, portanto, em 4 pequenas partes. A primeira relata o grito de desesperado deste leproso. O leproso chegou perto de Jesus e pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Se queres, tens o poder de curar-me. É um grito de quem está desesperado, de quem não mais tem a quem recorrer. Jesus é a última instância a quem ele pode recorrer e a quem ele tem a esperança de que terá uma resposta diferente. A segunda parte do texto é a descrição desta cura. Jesus, cheio de compaixão, ter compaixão mais uma vez. Nesta semana nós líamos o evangelho que também descrevia esta compaixão de Jesus. Ter compaixão é deixar que o meu coração seja ferido com a ferida do outro. É deixar que o meu coração sinta a dor que o outro está sentindo. Jesus permite que o seu coração se fira, que o seu coração sinta a dor e o desespero daquele que dele se aproxima. E ao se manifestar essa compaixão, Jesus não conta história, estende a sua mão, toca neste leproso e diz: eu quero, fica curado. Jesus estende a mão, toca no leproso. Jesus quebra os paradigmas. Jesus quebra aquelas leis que até agora se sobressaía. Jesus diz, ao estender a sua mão e ao tocar este leproso, está dizendo: esta lei que até agora matava o leproso, excluía este leproso, não tem mais valia, não tem mais valor. E Jesus elimina esta lei, estendendo a mão, tocando neste leproso e dizendo: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e este homem ficou curado. Amados e amadas, é assim que quer Jesus que passemos a agir. A nossa ação não é simplesmente como a do profeta Eliseu, que sequer se aproximou do servo Naamã. Jesus aqui faz o contrário. Ele se aproxima, estende a mão, toca naquela ferida. Dizia a lei antiga que quem tocava em um leproso também ficava, impuro também estava. Jesus está dizendo: eu vou tocar e não ficarei impuro. Pelo contrário, purificarei aquele que para vocês estava impuro. Amados e amadas, a terceira parte do texto é o segredo messiânico que Jesus diz: não conteis a ninguém o que aqui aconteceu. Vai te mostrar o sacerdote e oferecer-te como diz a lei mosaica. Ou seja, Jesus diz: siga aquilo que ainda diz esta lei, que te proibia, que te matava. Mesmo assim, vai, para que o sacerdote oficialize que tu ressuscitou. Quarta e última parte, esse que agora foi beneficiado pelo amor de Deus, não quer guardar esse amor só para si, mas quer compartilhar este amor. Por isso, ao sair dali, ele começa a contar e a divulgar muito fato. E agora, Jesus não pode mais andar em público porque a multidão era muito grande que o procurava. E aí é obrigado a ficar em lugares desertos. Mesmo assim, será encontrado por aqueles que o buscam.
Amados e amadas, esse texto, na sua riqueza e na sua beleza, nos ensina a eliminar os nossos preconceitos. Ainda hoje, infelizmente, temos pessoas que vivem esse drama da exclusão, que muitas vezes nós que nos achamos sãos e salvos, que nos achamos com saúde e saudáveis, achamos no direito de excluir as pessoas. São muitos aqueles que são excluídos na sociedade em que vivemos. Termino com aquilo que Paulo nos diz na carta 1 Coríntios, lá no capítulo 10, a partir do versículo 31, onde nos fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizais os pequeninos, diz Paulo, mas buscai sempre servir a todos. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo. Amados e amadas, São Paulo está aqui dizendo que não sejamos causa de escândalo a ninguém. O contexto é aquele das carnes dos ídolos que era passada para os pobres. E se perguntavam: é pecado? É puro? Nos tornaremos idólatras comendo desta carne? Podemos ou não? Paulo diz: de acordo com a realidade que vocês viveis, se comer esta carne, se fazer escândalo para os outros, então evitai. Agora, se comer desta carne não vai causar nenhum escândalo às pessoas, não vos preocupeis. Porque, diz Paulo, não existe esta lógica do puro e do impuro. Tudo é permitido, desde que não causemos escândalo às pessoas. Mas sejamos sensatos na escolha em que fazemos, sempre levando em conta o outro. Ou seja, sem fazer com que o outro se escandalize, mas sempre ser esta causa e motivo de edificação ao nosso irmão. E nunca motivo de escândalo para o outro. Bebamos desta fonte. Deixemos que a beleza de Deus nos alcance, nos enriqueça, nos faça homens e mulheres de fé e que acolha todos e cada um. Não sejamos motivo de escândalo e não sejam pessoas que excluem os outros. Pelo contrário, acolhamos e abracemos a todos. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.